Sabrina. Alex. Boa tarde, professor. Sou professor de Educação Física. Ok. Ana Chavão. Boa tarde. Olá, boa Tá me tarde, ouvindo? professor. Aqui é Ana Chavão, eu sou enfermeira e pedagoga. Ok. Oi, Sabrina, pode falar. Caroline. Oi, boa tarde. Eu sou Boa tarde. enfermeira também. Celso. Boa tarde. Sou formado em administração. Administração. Douglas. Douglas já falou. Alguém que eu não chamei? Eu, professor, José Siciliano. José Oi, Carlos José. Siciliano. Diga. Profissional de Educação Física. Beleza. Mais alguém? Boa tarde, professor. Eu sou Jennifer, enfermeira. Enfermeira. Só? Boa tarde, professor. Eu sou Jocélia Pinho. Sou professora. Oi? Boa tarde, professor. Eu sou Jocélia Pinho. É Jocélia? Jocélia Pinho. Está aparecendo para o senhor? Está muito baixinho, Jocélia. Eu não estou conseguindo te ouvir. Tá. Eu sou Jocélia Pinho, sou professora, fisioterapeuta e neuropsicóloga. Trabalho com avaliação neuropsicológica e fisioterapia neurofuncional. Eu não consegui lhe ouvir. Você coloca aí no chat para a gente qual é a tua formação, por favor? Eu vou olhar aqui os dois que ficaram para informar. Enfermeiro. Ok, pessoal. Então, eu vi assim que a maioria de vocês é enfermeiro e a segunda profissão aqui é o profissional de educação física, né? Então tá, a gente vai começar agora. Eu quero deixar vocês absolutamente à vontade para interagir e interferir no momento em que se sentirem à vontade e sentirem necessidade. Não precisa esperar, portanto, a gente encerrar às 5 horas da tarde ou às 8 da noite, eu não sei a hora que vai acabar a nossa aula, mas fiquem à vontade para a hora que acharem necessário interagirem com a gente, trazendo sua opinião, sua experiência e perguntando aquilo que não entenderam ou que precisa de algo mais, de uma explicação um pouco maior, tá bem? Então, eu vou começar a apresentação aqui. Aparece para vocês aí a apresentação? Sim, professor. Então, vamos começar, tá bem? Então, mais uma vez, boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, para a gente trocar uma ideia a respeito da relação entre o exercício físico e a obesidade, ou seja, para que a gente possa discutir alguns fundamentos e evidências científicas que comprovam a eficácia do exercício físico no controle ponderal e no processo da obesidade. Né? A ciência está aí, cheia de provas e evidências de que essa relação é muito positiva. O exercício físico é, sim, um forte aliado ao processo de emagrecimento, né?
E é possível considerar, inclusive, o exercício físico como uma droga benéfica para o tratamento da obesidade. Então, nós vamos discutir essa nossa conversa, esse tópico aqui, em 3 componentes. Primeiro, nós vamos falar de aspectos relacionados à composição corporal e a relação com o exercício físico e o controle ponderal. Vamos falar sobre a intensidade do exercício físico capaz de promover o emagrecimento. E, por último, nós vamos ver alguns exemplos e algumas proposições relacionadas ao processo de prescrever exercício para o emagrecimento. Dentro dessa visão inicial, nós vamos discutir alguns conceitos que são importantes, porque nós vamos repetir esses conceitos, essas palavras, muitas vezes, ao longo da nossa conversa de hoje. Então, considero que se faça necessário nós compreendermos claramente a conceituação de cada um deles, para que não fique nenhuma dúvida, especialmente 2 conceitos que a gente vai encontrar ali na frente, que é o exercício físico e a atividade física, que até hoje ainda pairam algumas dúvidas, né? Não é raro as pessoas usarem o termo atividade física quando estão se referindo ao exercício físico e vice-versa, como também 2 conceitos aqui que se fundem relativamente, que é o sobrepeso e a obesidade, onde existe uma linha que os separa e, do ponto de vista da definição e conceito, a gente precisa compreender até onde vai o sobrepeso e onde inicia a obesidade. Vamos falar também da composição corporal e do controle ponderal. Quando nós falamos em composição corporal, nós precisamos entender que é uma ciência, que a composição corporal é uma ciência, é um estudo, né? Da determinação das contribuições relativas e absolutas dos componentes específicos na constituição corporal total. Então, quando a gente fala, por exemplo, na composição corporal total, nós estamos falando da massa corporal total, que é aquilo que nós vulgarmente chamamos de peso corporal ou peso de balança. Então, quando nós falamos em peso corporal, que é a massa corporal total, o peso de balança, nós estamos falando de todos os elementos que compõem a composição do corpo de um indivíduo. E essa composição corporal, ela pode ser dividida em vários componentes. E aqui a gente pode ver componentes do tecido muscular, do tecido adiposo não essencial, ossos e outros órgãos. Do ponto de vista da distribuição matemática desses componentes, nós podemos dividir a composição corporal ou a massa corporal total em 4 componentes ou massas, que seriam a massa gorda, onde nós vamos encontrar o tecido adiposo, a massa óssea, obviamente o tecido ósseo, a massa residual, que é a massa que é constituída por órgãos e vísceras internos do corpo, e, por último, a massa muscular. Tá? Então, nós podemos dividir também essa composição corporal, essa massa corporal total, em apenas 2 componentes, a massa gorda e a massa magra. Então, dependendo da forma como você quer tratar o estudo da composição corporal, a divisão em componentes, ela acaba sendo muito importante. Por exemplo, quando nós falamos em determinação do peso ideal, da massa corporal ideal de uma pessoa, é a massa de balança. Então, se eu digo para você, olha, a tua massa ideal é 78 quilos, simplesmente você se fixar nesses 78 quilos é muito relativo, porque o que importa mesmo no processo de emagrecimento é a redução da massa gorda. E, por vezes, os exercícios físicos, eles, além de promover a redução da massa gorda, eles promovem o aumento da massa magra. E a consequência disso é que a relação entre a redução de uma e o aumento da outra acaba levando você a obter uma massa corporal final maior do que aquela que está prescrita ou prevista do ponto de vista da tua massa corporal ideal, né? Então, é importante a gente ter a massa da balança, o peso da balança
como informação diária, semanal, mas é muito importante que a cada 3, 4 semanas nós possamos ter uma visão das massas distribuídas, ou seja, precisa fazer uma reavaliação, porque nós sabemos que a cada 2 a 3 semanas ocorrem adaptações também na massa corporal, na composição corporal, e é bom, então, que a gente faça esse acompanhamento a cada 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, para ter o acompanhamento da evolução dos benefícios do exercício físico relacionados à composição corporal. Dentro desses componentes da composição corporal, existem alguns parâmetros que são muito importantes para a utilização naquilo que se reflete a saúde. Eu não vou falar aqui sobre atleta, tá? Eu vou falar sobre saúde, pensando naquilo que o Colégio Americano entende por saúde e os componentes da saúde para o Colégio Americano de Ciências do Esporte, que são a composição corporal, a resistência aeróbia, a resistência muscular localizada, a força e a flexibilidade. Então, está claro para o Colégio Americano a importância da composição corporal para a saúde humana. E vários parâmetros podem ser utilizados para fazer o acompanhamento desse fenômeno de saúde relacionado, de composição corporal relacionado à saúde. Nós podemos utilizar um bastante antigo, que é o IMC, o Índice de Massa Corporal, um índice que a gente tem que ter muito cuidado ao utilizá-lo, eu vou falar sobre ele. Existe um outro índice novo, que vem sendo utilizado já com um pouquinho maior amplitude, que é o IAC, que é o Índice de Adiposidade Corporal. É um índice que ele tem mais vantagens hoje, do que o IMC. O percentual de gordura, que eu considero o parâmetro mais interessante de todos, para que a gente possa ter o controle sobre a gordura corporal. O índice de relação cintura e quadril, que é um índice bastante simples de obtenção e fácil também de ter um acompanhamento. A circunferência abdominal, também mais simples ainda do que o próprio IRCQ. E para isso nós podemos utilizar inúmeras técnicas antropométricas, técnicas de pleximografia, tem o DEXA, tem a bioimpedância, tem a pesagem hidrostática. Então, existem várias técnicas e instrumentos distintos que nós podemos utilizar para fazer a verificação e a aferição desses componentes da composição corporal. O índice de massa corporal é um índice bastante antigo, né? É um índice que foi criado já há 2 séculos, né? São 2 séculos atrás, no século XIX, por um matemático chamado Quetelet, que nada mais é do que um cálculo simples que permite mensurar se alguém está dentro dos parâmetros ideais de peso corporal, de massa corporal total, e que evidencia características relacionadas com o baixo peso, o normopeso ou o excesso de peso, né? Que vai desde o parâmetro de muito baixo peso, de baixo peso, de peso normal, acima do peso e obesidade em 3 graus, grau 1, grau 2 e grau 3. Então, dependendo da escala que você vai utilizar, que são imagens, né? Mas, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, ela considera apenas 6 escalas, né? Que é essa que a gente vê à nossa esquerda, que é quando é abaixo de 18, é considerado baixo peso, entre 18 e 25 é peso normal, entre 18,5 e 24,99, é claro, né? O sobrepeso vai de 25 a 30, e os graus de obesidade começam em 30 a 35 para leve, moderada, 35 a 40, e avançada, que é a obesidade mórbida, né? Ou severa, que é acima de 40, e a referência é quilograma por metro quadrado, que é a unidade de referência.
Que vantagens a gente pode apontar relacionado ao índice, ao uso, né, do índice de massa corporal como referência para a composição corporal? Ele é adequado para o que se destina a fazer, que é medir as taxas de obesidade em uma população. Cientificamente, ele é comprovado como eficaz para essa intenção. Permite que se tenha uma boa ideia de como as taxas de sobrepeso e obesidade diferem ao longo do tempo e entre diferentes populações. É uma maneira simplificada de mensurar a obesidade em uma população, permitindo que os pesquisadores da área da saúde coletem mais facilmente dados para o uso em investigações de epidemiologia na área das epidemias da obesidade, ou para ver como os padrões alimentares são capazes de influenciar e afetar riscos relativos à obesidade em grandes grupos populacionais. Outra vantagem é que o custo dele é barato, né? Os pesquisadores podem acompanhar grupos maiores de sujeitos do estudo para detectar tendências em segmentos maiores de uma população e ainda auxilia os médicos na avaliação do risco geral de doenças relacionadas à obesidade e o sobrepeso. Como desvantagens do uso do IMC, primeiro, é que ele não leva em consideração a origem do peso, então não interessa para o IMC se esse peso em excesso ele é derivado de massa livre de gordura, se é de massa gorda, se é de massa residual, perdão, não é o caso, se é de massa óssea. Então, para ele não interessa de onde vem o peso, é uma relação apenas entre massa e estatura. Segundo, embora o índice de massa corporal ele possa subestimar o risco para pessoas com peso normal, mas alta gordura corporal ela pode superestimar o risco de pessoas saudáveis e musculosas, porque como a gente não tem, através do IMC, a condição de dizer a origem dessa massa excessiva, uma pessoa muito musculosa, por exemplo, ela pode ser classificada como obesa ou como sobrepeso, utilizando apenas o índice de massa corporal como referência da composição corporal. E terceira desvantagem é que ele não faz distinção entre o tipo de gordura que se carrega, seja gordura subcutânea ou gordura visceral, que a gente sabe, né, que a gordura visceral é a mais danosa, a mais perigosa, exatamente pela proximidade que ela está do coração. Então, esses fatores fazem com que a gente precise refletir muito sobre a utilidade do índice de massa corporal, especialmente pensando em tê-lo como padrão de referência único. Então, eu considero que, para efeito de saúde, eu uso o IMC, só que eu não uso só o IMC, eu uso uma série de outros parâmetros que me permitem verificar a evolução do processo do treinamento relacionado às adaptações sobre a composição corporal. O cálculo é muito simples, com certeza todos conhecem, né? Basta nós mensurarmos a massa corporal total do indivíduo em quilogramas e dividirmos pela estatura dele em metros quadrados. Então, quando fazemos essa mensuração, essa divisão, nós temos uma resposta em quilograma por metro quadrado, que, como falado anteriormente, o baixo peso ele está abaixo de 18,5, caracterizando risco para doenças relacionadas à desnutrição. O peso normal seria 18,5 a 24,9. O sobrepeso entre 25 e 29,9. E a partir de 30, começam os diferentes graus de obesidade, e aí vem o surgimento, né, o risco de doenças associadas ao excesso de peso e ao excesso de gordura corporal. Então, como tudo que a gente utiliza parâmetros matemáticos, né, índices matemáticos, o excesso leva a um determinado tipo de risco e o déficit também leva
a um outro determinado tipo de risco. Alguma pergunta, gente, sobre IMC? Fiquem à vontade. Não, já calculei aqui. Todo mundo já calculou o seu aí? Façam esse exercíciozinho aí. Calculem o seu. Eu quero saber se existe no grupo aí alguém com menos de 18,5 e alguém com mais de 30. Pista direita. Professor, não faz a gente falar isso, professor. Não precisa dizer o nome. Eu não estou vendo, eu só estou vendo o meu slide. Não, ó, eu tenho menos de 18,5, melhor falar assim, né, para não falar que eu tenho mais de 30. Então, quantos anos? Quem é que está falando? É, José Siciliano, mentira, eu tenho mais de 30. Ah, bem, José, senão eu ia já fazer aqui uma anamnese contigo. Eu estou brincando. Como eu não conheço vocês, então... Tu tens quantos anos, José? 45. 45. Estás com vida sedentária, inativa ou não? Sabe aquela pessoa que acorda com vontade de malhar? Sim. Sabe? Não sou eu, tá? Então... Eu já ia dizer, sabe aquela pessoa que acorda com vontade de malhar, mas quando escova os dentes perde a vontade? Não, então volta pra cama e espera a vontade passar, né? Tô brincando, professor. Não. Uhum. Não, eu tô acima do peso, sim, tá? Tô no grau 2. Você vai ver, José, na conversa que a gente vai ter hoje, como é até bem simples você poder prescrever um treinamento para você objetivando essa redução, esse controle aí na tua massa corporal total. Mas tem uma coisa que é fundamental, né? E isso ninguém prescreve. Você tem que ter motivação, você tem que ter automotivação, você tem que querer fazer isso, arrumar tempinho. Antigamente, você quer ver uma coisa? A gente aprendeu que o efeito do exercício ele era decorrente de um mínimo de 30 minutos realizados numa sessão única. E hoje o Colégio Americano já provou, por evidências científicas, de que você pode dividir isso em 3 etapas de 10 minutos ou 2 etapas de 15 minutos e ter os benefícios dos mesmos 30 minutos de exercício. Então, isso quebra um pouquinho aquela ideia que a pessoa diz, não, eu não faço exercício porque eu não tenho tempo. Poxa, será que a gente não tem 15 minutinhos antes de tomar um banho para sair para trabalhar de manhã e 15 minutinhos quando volta para casa, antes de tomar um banho para jantar? Então, são detalhezinhos que a gente vai podendo incluir na nossa rotina diária e tentar melhorar a nossa qualidade de vida através de um parâmetro de saúde relativo à composição corporal que não é tão perigoso. Eu posso falar, eu estou acima do peso também, eu estou com uma artrose severa nos 2 joelhos, o que vem limitando muito a minha vida ativa. Eu sou árbitro de basquetebol, então eu acabo um jogo de basquete. Olha, por exemplo, amanhã aqui em Belém tem Remo e Paysandu, a primeira partida do playoff final. Eu estou escalado, então provavelmente no sábado de manhã eu vou estar inutilizado, com o joelho inchado, com dor no joelho. Estou, por conta disso, com 8 quilos acima da minha massa ideal para trabalho, para apitar, e isso se reflete em dores, né, em fadiga, bastante. Estou fazendo infiltração com aquele gel no joelho, uma vez a cada mês, para tentar lubrificar melhor as articulações e arrumar um espaçozinho entre os ossos, que está tudo colado no joelho, mas a gente precisa realmente ter um tempinho para a gente, porque isso afeta a nossa saúde, e afetando a saúde, afeta a nossa qualidade de vida, nosso bem-estar e outras coisas mais, né? Tá, professor, mas me tira uma dúvida. A massa magra, ela pode influenciar aí nesse IMC? Que a pessoa pode não ter muita gordura, mas dá o IMC aí de sobrepeso. Deixa eu pegar o meu fone aqui, que é para eu ouvir um pouquinho melhor vocês. Só um segundinho.
Alô, estão me ouvindo? Sim, professor. Sim, professor. Ok. Agora eu estou ouvindo bem. Você pode repetir sua pergunta, por favor? Sim. Se a massa magra ela influencia nesse IMC, na questão do peso. Sim, sim, porque veja só, como para cálculo do IMC nós não sabemos a origem do peso, é o peso da balança, é o peso total. Então, por exemplo, se você pegar um fisiculturista, que é aquela pessoa que tem 3, 4% de gordura, o homem, a mulher 5, 6% de gordura corporal, o resto é massa magra, é massa livre de gordura. Então, essa pessoa vai ter aí um índice de massa corporal, por exemplo, 28, 29, 30, que você vai classificá-lo como sobrepeso, ou 31, 32, e vai classificá-lo como obeso, quando, na realidade, o padrão dele não é de obesidade. O padrão dele é de excesso de peso. E o excesso de peso não é obesidade. Por quê? Porque ele está relacionado a outros componentes que não a gordura. Então, a massa magra, sim, ela acaba influenciando na classificação também do índice de massa corporal, mas por um componente saudável e não por um componente de risco. Ok? Ok, obrigada. Beleza. Então, vamos mudar agora de índice. Eu estou usando com bastante frequência agora, nos últimos 4 anos, o IAC, que é o Índice de Adiposidade Corporal. É o método utilizado para mensurar a gordura corporal também. Para o cálculo dele, são utilizadas medidas antropométricas da circunferência do quadril e a estatura. E ao medir a circunferência do quadril, a gente passa a ter uma informação relacionada à obesidade na região do tronco. Né? Então, por exemplo, a mulher ela tem uma circunferência do quadril maior do que o homem tem uma circunferência do abdômen maior do que a mulher, né? Que dá aquela característica que nós chamamos, né, da obesidade androide no homem, a obesidade ginoide na mulher, que é aquele corpo de pera na mulher e o corpo de maçã no homem, né? Então, o índice de adiposidade corporal, ele consegue identificar, através da circunferência do quadril, o maior depósito de gordura nessa região. É um índice que ele está sendo largamente utilizado, alguns países ainda não utilizam, mas ele já começou a ser utilizado com maior frequência. E como eu disse ainda há pouco para vocês, é legal que você use os 2, os 3, os 4 índices e faça o acompanhamento para verificar quais os índices que mais se alteram como efeito do treinamento. E, de preferência, fazer uma avaliação antropométrica onde você possa identificar quantidade de osso, quantidade de gordura, quantidade de músculo e quantidade de resíduo. Então, esse índice ele tem como vantagens a facilidade da mensuração. Você precisa apenas de uma trena antropométrica, um altímetro, por exemplo. É mais preciso, especialmente para percentuais de massa gorda que vão entre o 25% e o 30%. Ele é muito preciso para esse intervalo de percentual de gordura. Ele tem também, em consideração ao gênero e à composição corporal, percentuais de massa gorda. Então, ele tem, enquanto o IMC, você vê lá, homem e mulher não são diferenciados, aqui você vê a classificação. Você tem uma tabela de classificação para homens, onde você vê que para o homem entre 19% e 24% é moderado, para a mulher o que é moderado é 26% a 29%. E só é caracterizado excesso de gordura no homem acima de 25% e na mulher acima de 30%. O ideal para o homem está entre 15% e 18% e para a mulher entre 20% e 25%.
Desvantagens. É mais difícil de calcular, né? Porque existe aí uma raiz quadrada, então tem gente que fugiu da área das matemáticas, foi para a área das ciências da saúde para não encontrar nenhum cálculo pela frente. Olha, isso que vocês estão ouvindo é Belém do Pará, viu? Está chegando a hora da chuva da tarde, então são trovões assustadores. Segundo, ele não estima a evolução do crescimento em peso, nem do volume corporal. Ele fala apenas de um valor percentual relativo à gordura. E ele é pouco preciso nos casos de adiposidade baixa. Então, quando você encontra resultados aqui, inferior a 10%, ele perde precisão. Então, é considerado que ele é um bom índice quando ele reflete valores percentuais superiores a 10%. E esse índice ele vai ficando mais preciso à medida que ele se aproxima dos 25% a 30%. Com certeza, alguns de vocês não conhecem ainda esse índice, né? Ou todos aqui conhecem? Eu não conheço. Eu não conheço, não. Ele é um índice relativamente não, ele é um índice novo que está sendo utilizado, e que ainda existe necessidade dele comprovar sua eficácia em diferentes populações, mas ele já começa a ser utilizado de forma bem extrema, bem avançada, né, em termos de quantidade, em vários países já. O cálculo dele aí vocês podem fazer, né, se quiserem experimentar. A circunferência do quadril em centímetro, quem souber a circunferência do quadril, dividido pela altura em metros, multiplicada pela raiz quadrada da altura em metros também. O resultado dessa relação de divisão pela multiplicação, você reduz 18. E aí você vai ter um índice percentual. Onde, para o homem, é saudável, é a adiposidade normal, quando varia de 8% a 20%. Se variar de 21% a 25%, se caracteriza sobrepeso, e acima dos 25% já é padrão de obesidade. No homem, né? Na mulher, o normal vai de 21% a 32%. O sobrepeso vai de 33% a 38%, e ela só é obesa quando atinge índices superiores a 18%. Alguém poderia perguntar, mas, poxa, por que para a mulher é tão alto para classificar como obesidade? Porque a mulher tem uma quantidade de gordura corporal maior do que o homem, né? Especialmente na região do quadril e do abdômen, que atuam como mecanismos de proteção em torno de órgãos como o que o homem não tem, por exemplo, né? E ela tem um acúmulo de gordura na região do quadril maior também do que o homem. Então, por conta disso, é sempre esperado um percentual de gordura em mulheres maior do que homens para uma mesma classe ou faixa etária. Alguma pergunta sobre o índice de adiposidade corporal? Professor? Pois não. Esse trovão passou agora há pouco aqui na Pedreira, viu? Ah, é? Pedreira? Tem aluno aqui de Belém? Tem mais algum? aluno? Ah, é? Pensei que eu era sozinho daqui. Passou então, rápido aqui, voando. Daqui a pouco... uma dúvida. Daqui a pouco é só a água. Fernando, passou aqui também no Marco. Opa, tem mais gente. Eu sei que esse pessoal, olha só, esse pessoal de Belém conversando aí, professor, daqui a pouco, aí o senhor quer falar de obesidade. Vamos daqui a pouco pegar um açaí com farinha, ferrou. Tá vendo? Então, não, é maniçoba que eles vão começar a falar. Não, maniçoba eu tô fora, nem o cheiro me agrada.
Foi o que a mamãe botou na minha lancheira, cara. Não tem como fugir isso aí. É açaí com farinha mesmo. Professor, uma dúvida. Pois não. Na verdade, a interrupção era no seguinte sentido. Qual é o ponto, só para me certificar, o ponto anatômico para mensuração da circunferência do quadril é a nível do trocânter, é isso? Isso, exatamente, é a nível do trocânter. Tudo já. Eu vou rabiscar mais um aqui. Os garotos também acho que vai fazer a mesma coisa ali. Quando chegar lá na frente, eu pergunto sobre a da cintura e do abdômen, tá bom? Tá bom. Obrigado. Vai ele comprar enquanto eu vou fazendo a volta. Vai lá, filho. Não, eu só quero que você vá lá que eu vou tirando o carro aqui para poder encaminhar. Gente, tem um colega aí com Ô, Siciliano, seu áudio. Ligado. Meu áudio? O áudio, Tá? Tô no trânsito, professor, por isso. Tá bom. Então, vamos seguir aqui, né? Vamos falar agora sobre o percentual de gordura. Eu gosto muito desse parâmetro, mas é um parâmetro que dá um pouco mais de trabalho para você obter, especialmente dependendo da técnica de mensuração que você vai adotar, né? Então, o que é esse percentual de gordura? É uma informação relativa da massa corporal, né? Então, quando você tem a massa corporal total, você tem os 100%, e quando você calcula baseado em parâmetros antropométricos associados à gordura, como, por exemplo, as dobras cutâneas, você tem uma referência relativa aos 100% que identifica a massa gorda. Então, é o percentual de gordura. Serve, obviamente, para que nós possamos selecionar pessoas, serve para que nós possamos fazer controle ponderal, né? E ele é obtido através de várias técnicas. Você pode... a mais simples, no sentido do custo, é a mensuração das dobras cutâneas, que, obviamente, existem inúmeras equações, e dependendo da população, você seleciona corretamente a equação a ser utilizada, e dependendo da equação, você tem essa ou aquela dobra distinta a ser mensurada. Mas tem a bioimpedância, tem, como eu falei anteriormente, né, a pesagem hidrostática, o DEXA, que servem para você obter o percentual de gordura. Mas cada um desses que eu fui falando, ele vai ficando, obviamente, mais caro e menos comum de ser utilizado. Mas aí a gente já está falando de padrão gold standard para pesquisa, né? Onde é necessário a utilização de equipamentos sofisticados para ter maior precisão nas informações. Então, é o índice de gordura do corpo em relação às demais partes do organismo, os demais componentes, como eu citei ainda há pouco, sendo elas o sangue, os músculos e os órgãos internos do corpo. Todas as partes citadas em união, elas são chamadas de massa magra, né? E a massa que está fora da massa magra é a massa gorda, onde nós vamos encontrá-la na forma de um percentual de gordura. Na imagem, vocês estão vendo aí a pessoa com um adipômetro na mão, né, um plicômetro ou compasso de dobras cutâneas, para aferir em milímetros a medida de uma dobra. Está na posição, inclusive, errada, né, mas é só a imagem para mostrar o aparelho, e que vai nos permitir depois calcular o percentual de gordura da pessoa. Qual a importância? Apesar de fornecer inúmeros benefícios, saber a quantidade de gordura corporal é fundamental para determinar a saúde e o nível de condicionamento físico do indivíduo, já que a maneira que ela está distribuída é mais importante do que o peso em si. Então, como eu falei ainda agora, mais do que você ficar preocupado só com o teu peso de balança, o importante é você estar preocupado com a variação das massas, especialmente a massa gorda, que ela é quem impõe maior risco à nossa saúde. Aqui um quadro de classificação, né, relacionada ao gênero, masculino e feminino, e a faixa etária. Por exemplo, em cima lá, para homens, 2 a 5%, homens de 20 a 29 anos,
é o que a gente chama de gordura essencial, é a sobrevida, né? Para você ter sobrevida. Menor do que isso daí, o risco é muito grande para a saúde. Aí, 2 a 5% vai para todas as classes etárias. O atlético, ele varia de 20 a 29 anos para 6 a 9 e vai aumentando à medida que aumenta a idade. É bom dos 9 aos 14 para os homens de 20 a 29 anos e também vai aumentando à medida que aumenta a idade. É normal, por exemplo, de 14 a 17% para o jovem, 20 a 29 anos, e vai aumentando gradativamente. E, por exemplo, só é considerado elevado para o jovem de 20 a 29 anos acima de 22, para até 39 anos acima de 24, para até 49 acima de 29, acima de 27 para até 59 anos, e acima de 60 anos vai ser já entre 25 e 28. A mulher também, você vê lá embaixo, olha, o que é essencial para o homem, que é 2 a 5, para a mulher é 10 a 13%. E é considerado normal para a mulher jovem 20 a 24%. E 30 a 39 anos, 21 a 25, 25 a 28 para o terceiro grupo etário, 28 a 31 para o quarto, e só acima de 29 é que é considerado para maiores de 60 anos de idade. Então, se nós obtivermos o percentual de gordura e trouxermos para essa classificação aqui, para essa tabela, nós vamos poder classificar o nosso percentual de gordura, e isso nos dá uma informação relacionada à saúde e condicionamento físico, que é bastante interessante, bastante importante para se ter, principalmente aquelas pessoas que estão fazendo controle alimentar, nós temos aqui 2 nutricionistas, né? E aquelas pessoas que estão praticando exercício físico com o objetivo de buscar o emagrecimento ou o controle ponderal. Alguma pergunta sobre o percentual de gordura? Sim, professor. Novamente, Fernando. Diga. Além da aplicabilidade das dobras cutâneas nos protocolos para chegar à estimativa do percentual de gordura, é válido também eu acompanhar longitudinalmente no mesmo paciente, dentro de um programa de condicionamento físico e controle alimentar, a somatória das dobras que eu mensurar, assim como a evolução longitudinal de cada uma das dobras cutâneas que eu mensurar? Sim. Perfeito. A pergunta é interessante porque é possível, existe tabela de classificação, como essa aqui, que é obtida pelo somatório de 2 ou 3 dobras. Então, a gente tem condições de classificar o indivíduo só baseado no somatório das dobras, sem precisar fazer o cálculo do percentual de gordura. E fazer o acompanhamento por dobra é interessante, que você consegue identificar o efeito do exercício físico pela região do corpo. Então, as 2 estratégias que você citou, o somatório das dobras e as dobras individualmente, elas também são parâmetros de controle e acompanhamento dos benefícios do exercício físico para o emagrecimento. Muito boa pergunta. Beleza. Inclusive, se combinar com a perimetria, no mesmo segmento corporal, fica bem interessante analisar a resposta ao treinamento também, né? Também, porque você pode inferir que, se há uma redução na dobra cutânea local e há um aumento na circunferência, você vai inferir o quê? Que está havendo uma redução na gordura corporal local e um aumento na massa muscular. Beleza, professor. Obrigado. Professor, tira uma dúvida minha. José Siciliano, de novo. Agora não vou esquecer o áudio ligado, não. Tomara que a tua dúvida não seja mesmo a minha. Não, é porque o que acontece? A gente fala de dobra cutânea, a gente está acostumado a falar do plicômetro. Isso. Né? Só que, por exemplo, agora tem aquele método por ultrassom que é o Bodymetrics. Sim. Ele é incluído no método de dobra cutânea ou ele é um método considerado à parte? Não, ele não é um método antropométrico, que como não? o caso da dobra cutânea. Não. Ele não é um método antropométrico.
ele é um método indireto, enquanto a dobra cutânea ela é duplamente indireta. Ah, tá. Muito bacana, gosto muito daquele. Eu até mandei buscar o equipamento daquele aí para mim. Não, eu tenho. Poxa, sensacional aquilo ali. Vire à direita em Avenida Graça Aranha. Tá bom. Tá bom, vamos lá então. Bem, um índice bem simplesinho, só é o IRCQ, Índice de Relação Cintura-Quadril, que simplesmente faz a relação entre a cintura e o quadril e é calculado através da medida da circunferência da cintura em centímetros e da circunferência do quadril também em centímetros, e serve para verificar o risco que a pessoa tem de desenvolver a DAC, que é a doença arterial coronariana. Tá? Então, por exemplo, quando você fala de cintura dividido por quadril, sempre que a cintura é maior que o quadril, o índice é maior do que 1. E quanto mais elevado for esse índice, maior o risco do indivíduo estar em processo ou vir a desenvolver a doença arterial coronariana, ir ao entupimento das artérias do coração, à isquemia cardíaca e ao infarto agudo do miocárdio. Os locais de mensuração, a do quadril, a gente já falou ainda agora, né? A trena antropométrica ela deve passar horizontalmente sobre as linhas trocantéricas, enquanto que a da cintura, que não é a do abdômen, eu estou falando na da cintura, ela passa sobre a menor circunferência da região abdominal. Aí, nós nos deparamos algumas vezes com pessoas que têm aquela barriguinha de tonel, que não tem a menor circunferência, né? Você não consegue identificar o ponto menor na cintura. O ponto menor já vai ser aqui no tórax. Obviamente, não seria essa a medida da cintura. Então, como é que a gente faz nesse caso? Nós precisamos por a palpação, encontrar onde está a crista ilíaca e a base da última costela e encontrar o ponto médio entre esses dois pontos. E é nesse ponto médio que nós vamos passar a trena antropométrica. Está claro sobre a localização da cintura? Sim, tá. Tranquilo, professor. Professor, oi. Posso perturbar rapidinho? Claro. É porque, de repente, como a gente tem colegas que não são da área da educação física, né, é importante citar para eles que esses pontos a gente não pega do nada, né? Tem a Isaac para fazer. Né? Eu só falando, porque como a gente tem muita gente que não é da educação física no grupo, eles podem ter, de repente, como é que surgem esses pontos? Uhum. Esses pontos eles foram adotados a partir de grandes revisões anatômicas, né? Revisões de literatura na área da anatomia no corpo. Foram testados diferentes pontos próximos a essas regiões e foram definidos esses pontos anatômicos como local padrão para mensuração. Tá? Então, a gente tem problemas grandes de pessoas que não atendem a esse tipo de informação, que acabam mensurando em um ponto anatômico diferente. Obviamente, o resultado da tua mensuração ela vai ser totalmente errado. Então, existe um padrão internacional de mensuração em antropometria, que é determinado por uma organização, a ISHAQ, né? E que nós precisamos respeitar essas orientações para fazer a mensuração no ponto anatômico determinado pela norma. Certo? Vantagens do IRCQ. É o melhor método para representar a distribuição da gordura visceral, gordura perigosa. Tem maior relação com alterações metabólicas, com hipertensão arterial, dislipidemias e síndrome metabólica. Então, quando nós temos pacientes ou alunos com esses quadros, né, de síndrome metabólica, hipertensão arterial, dislipidemia, síndrome... já falei da síndrome, desculpe. É interessante você ter o índice de relação cintura-quadril sempre por perto. São duas medidas muito simples, o que eu sugiro que você faça
a cada 2 a 3 semanas essas medidas, né, para ter o acompanhamento constante do fenômeno da saúde do indivíduo. Como desvantagens, ele é um método de difícil aferição na prática clínica de pacientes obesos e obesos grávidos, exatamente por conta daquela informação que eu passei agora há pouco para vocês, no caso daquelas pessoas que têm aquela barriga muito avantajada, em que nós não conseguimos identificar claramente a menor circunferência da cintura, né, precisando fazer um ajuste para encontrar esse ponto, e cada vez que você vai mensurar, se você não faz no mesmo ponto, obviamente, vai dar um desvio para mais, um desvio para menos. Outro erro que é comum aqui, mas aí é um erro de examinador, é o tipo de material que você utiliza, né? Então, quando eu estou falando de trena antropométrica, eu não estou falando de fita métrica. Tá? Então, a trena antropométrica é um aparelho semelhante à fita métrica, mas é que ele é criado para fins de mensurar componentes da composição corporal. E, especialmente, o de metal, que é o mais adequado, porque ele não sofre efeito do tempo e do uso excessivo. Aquelas fitas métricas de tecido ou de plástico, à medida que você vai usando, ela vai esticando. Então, a medida ela acaba não sendo uma medida real. Já a trena de metal fina, aquela que ela passa, ela tem contato com todas as áreas do tecido, ela não forma aquelas pontinhas, né? E outro aspecto da trena é que o zero da trena antropométrica não fica na ponta, como fica a fita métrica. Por quê? Que é para você exatamente poder segurar naquele ponto com mais firmeza. Outro erro que é muito comum é as pessoas ou apertarem demais ou apertarem de menos, né? Eu costumo dizer, assim, de brincadeira, é claro, né, que quando eu avalio mulheres, elas pedem para eu apertar mais, que é para parecer menos, né? E os homens não se preocupam, ou até dizem, está apertando muito. Mas é lógico que isso é somente uma brincadeira, mas que a gente precisa ter cuidado realmente em nem apertar demais, nem apertar de menos, e usar o ponto anatômico adequado para a aferição. Aqui a gente tem como classificar do mesmo jeito, né, a classificação masculina e a classificação feminina. Então, se você olhar o risco alto para o homem de até 29 anos é a partir de 89, essa é uma medida adimensional, tá? Ela não tem unidade, é 0,0 e uma fração. Esse nível alto para 30 a 39 anos é a partir de 0,92 no homem, 0,96 para aquele que está entre 40 e 49 anos, entre 50 e 59 é 0,97, e aqueles de 60 anos para cima é a partir de 0,99. Então, quando você vê a mulher aí, por exemplo, com 84 a 90 é alto, e acima de 90 já é muito alto, por quê? Porque o quadril da mulher é maior do que o quadril do homem, e a cintura da mulher tende a ser menor do que a cintura do homem. Então, para classificar como alto risco ou muito alto, acaba sendo valores de referência menores por causa do tamanho do quadril das mulheres. Mas é um índice muito fácil de calcular, está ali, ó, é o perímetro da cintura dividido pelo perímetro do quadril, ambos em centímetros, e que dá uma unidade adimensional, que é 0 ponto alguma coisa, ou quando muito alto é 1 ponto alguma coisa. Quanto mais próximo do 1, maior é o risco do desenvolvimento da doença arterial coronariana. Alguma pergunta sobre o IRCQ? Tranquilo, prof. Beleza. Então, vamos falar da circunferência abdominal, uma outra medida bastante simples, utilizada. A circunferência abdominal, ela diz respeito ao acúmulo de gordura presente na área do abdômen. O tipo de gordura que se localiza nessa região do corpo é considerada a pior de todas elas, por ser um fator de risco para diversas doenças e também a mais difícil de ser metabolizada. O ponto anatômico da circunferência do abdômen
é a cicatriz umbilical. Então, a trena deve passar por sobre a cicatriz umbilical. Vejam que é diferente do local na cintura, que a gente acabou de falar anteriormente. Vantagem, ela é reconhecidamente um importante e simples indicador da obesidade central e do risco para doenças crônicas. É considerada no diagnóstico da síndrome metabólica, não é invasiva, utiliza o mínimo de equipamento quando comparada com as técnicas laboratoriais, é só uma trena. É de rápida aplicação, fácil de ser utilizada por avaliadores treinados, que aí não corre o risco de mensurar no ponto anatômico errado, e é de custo muito acessível. Como desvantagem, que não existe um consenso geral dos investigadores quanto à terminologia e ao local anatômico para obtenção desta medida, né? Dependendo da literatura que você for olhar, você for aplicar, você pode ter um ponto anatômico divergente do que eu acabei de citar, mas a maioria delas indica a cicatriz umbilical, e ela é de uma classificação também bastante simples, né? Então, por exemplo, mulheres até 80 centímetros, acima de 80, até 83,9 é risco médio. A partir de 84, o risco é alto. E no homem, só é alto a partir dos 94. Aquelas pessoas que estão caracterizadas como circunferência ideal, normal, elas são encaminhadas apenas para programas de controle ponderal. Aquelas que têm risco médio, elas já começam a ser encaminhadas para programas de redução da massa corporal total. E quanto maior for a circunferência, maior o risco, maior é o programa, mais intenso, mais severo é o programa de treinamento para redução da massa corporal. Alguma pergunta aqui sobre o circunferência abdominal? Professor, eu tenho sobre uma outra medida, que eu tenho lido a respeito, que é a circunferência do pescoço. O que você me diz sobre essa situação da circunferência do pescoço, da validade de a gente utilizá-la na mensuração rotineira para essa relação com doença cardiovascular? Pois existem evidências científicas de que a circunferência do pescoço é demasiada, elevada, ela está associada a doenças cardíacas também. Tá? Eu não costumo usar, mas eu reconheço a utilidade dela, eu conheço estudos que comprovam a eficácia dela, e é mais um parâmetro que a gente pode utilizar para controle da saúde. Ela é bastante utilizada também. Eu, particularmente, não uso, mas existem evidências científicas que apontam para a importância dela também como parâmetro de controle da saúde. Ok? Beleza, obrigado. Professor, uma pergunta, por favor. Sim. Eu, por observação, nunca li nenhum estudo a respeito da medida da circunferência da cintura pélvica ser igual da cintura escapular e ter alguma tendência à mesomorfia. Eu tenho observado nas avaliações que a maioria dos mesomorfos que eu avaliei tem a cintura escapular com a mesma medida da cintura pélvica. O senhor já leu alguma coisa próximo disso? Não. Absolutamente, eu não li nada. Agora, é uma curiosidade, hein? Isso cabe a uma investigação. Quem é que está falando? É o Alex. Então, Alex, porque assim, muitas pesquisas que a gente faz, elas vêm de momentos em que a gente encontra um determinado elemento, um determinado fator na nossa vida diária do trabalho. Então, se você está percebendo isso pode ser, você pode fazer um estudo de correlação. Você faz a medida das duas circunferências e, por exemplo, faz a medida do IRCQ, a medida do IAC, a medida do percentual de gordura, e trabalha a correlação entre as medidas.
É um trabalho estatístico bastante simples, para ver se existe. Se você encontrar uma correlação acima de 0,8, olha aí, já passamos a pensar num outro índice, né? Índice de relação cintura, tronco não, é cintura escapular, né? Isso aí. Quadril, cintura escapular, é isso? Então, isso. Mas deixa, assim, na minha mente passou uma coisa agora. Você tem encontrado essa similaridade tanto em homens quanto em mulheres? Mais em homens. Isso, eu já ia dizer que isso deve ser mais em homens, porque assim, o quadril da mulher, normalmente ele é largo, né? Então, talvez seja uma relação mais fácil de encontrar no homem do que na mulher. Mas está aí, se você tem dados, se você tem um banco de dados, já mete aí uma estatística, que é a minha segunda paixão, minha grande diversão. Às vezes eu não tenho nada para fazer, eu fico brincando de fazer estatística. É interessante fazer, sim, uma análise de correlação entre essas duas medidas e entre essas duas medidas e uma outra medida já reconhecida, evidente, conhecida cientificamente como uma medida padrão. Pensa nisso aí, que pode dar um trabalho interessante. Beleza, obrigado. Valeu. Sobrepeso. Então, a gente viu que o sobrepeso é aquele parâmetro que, segundo o IMC, ele varia ali de mais de 25 até 29,9. 25 a 29,9. É uma condição de excesso de peso baseada em uma relação de altura e peso, ou computada através da análise da composição corporal. Esse sobrepeso nada mais é do que o aumento excessivo da massa corporal total, em consequência de modificações em apenas um dos seus constituintes. Pode ser a gordura, pode ser o músculo, pode ser a água, ou no total, porque dependendo do parâmetro, se você utilizar, por exemplo, o IMC, você vai falar do conjunto como um todo. Se você falar da gordura corporal, você vai falar de um componente específico, a gordura corporal. Se você estiver fazendo acompanhamento da massa muscular, você vai fazer a verificação só sobre o músculo, quantidade de água. Então, tudo depende do parâmetro de referência que você vai ter para classificar o sobrepeso. Então, o importante é que a gente entenda que o sobrepeso ele não está relacionado diretamente com a obesidade, mas sim com o excesso de massa corporal, tá? Que pode ser saudável ou não. Se for a base de gordura, não é saudável, mas se for a base de músculo, maravilha. Por exemplo, a gente usa, assim como referência, para o homem, músculo, massa muscular, 45% a 50% da massa corporal total. Para a mulher, 40% a 45%. Então, se eu encontrar uma mulher com 48% de massa muscular, eu vou dizer que não pode? Eu vou trabalhar para baixar 3%, porque ela está acima? Não, maravilha, eu vou procurar fazer a manutenção, porque se ela tem mais massa muscular, provavelmente ela tem menor massa gorda, né? Então, a gente tendo informações sobre os vários parâmetros, a gente pode identificar que o sobrepeso ele é decorrente de excesso de massa muscular, ou ele é excesso de massa gorda. A obesidade, por sua vez, é uma condição de excesso de gordura corporal. Então, quando você fala, uma pessoa está com sobrepeso, está falando que ela está pesada. E quando você diz que a pessoa está obesa, você tem que ficar claro que você está falando que ela tem excesso de gordura no corpo, determinada através da análise da composição corporal. É o aumento na quantidade localizada ou generalizada de gordura em relação ao peso corporal, associado a elevados riscos à saúde humana. Existem dois tipos de gordura. A gordura amarela, que equivale a 99% do total da gordura corporal, e que é utilizada como isolante térmico para retenção do calor corporal, e que a gente pode não sentir falta disso quando mora aqui em Belém,
mas quando você mora no sul, ou em ambientes mais frios ainda, a gordura corporal é um aquecedor importante para o corpo, né? Principalmente para manter a temperatura central dentro da normalidade. Atua como substrato energético, é um poderoso substrato energético. Cada grama de gordura metabolizada ela nos dá cerca de 9 quilocalorias de energia. Então, de todos os substratos energéticos, é o mais poderoso que nós temos. E atua ainda como um protetor contra choque, contra trauma, né? Ele dá aquela amortecida quando nós batemos para não alcançar diretamente o osso, por exemplo. Já o tecido adiposo marrom, que é rico em mitocôndrias, ele tem um percentual muito menor no corpo e ele é mais saudável, né? E aqui a gente tem um outro parâmetro de classificação em relação ao percentual de gordura, indicando que abaixo de 5% no homem igual ou abaixo de 5% no homem e de 8% na mulher, é um índice muito baixo, que está associado à má nutrição. 6 a 14 no homem, 9 a 22 na mulher, é um índice baixo. E na média, para o homem, é 15% e para a mulher, 23%. Passou disso, 16 a 24 para o homem, 24 a 31 para a mulher, está acima da média, e o risco passa a ser muito alto, associado à obesidade, índices superiores a 25% no homem e 32% na mulher. Riscos à saúde associados ao sobrepeso e à obesidade. Olha a quantidade de fatores de risco predisponentes às doenças cardiovasculares que estão associados à obesidade e ao sobrepeso. Se a pessoa Ô, gente, o professor caiu ou é intervalo? Desculpa, eu não ouvi ele falar intervalo. Acho que caiu. Viu? Caiu. Caiu sim.